Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos o terceiro vídeo da série João 6 e a pá de cal na cova arminiana. Muito bem, nós já gravamos 2 vídeos. Nesses 2 vídeos nós fizemos uma espécie de introdução. Já comentamos dois textos, do Ezequiel, praticamente. Nós voltaremos a comentá-los mais à frente, abordando esses mesmos textos sob outros aspectos. E ainda temos muita coisa pela frente. Só lembrando mais uma vez que nosso trabalho tem 171 páginas. Nós chegamos até a página 24, nesses 2 últimos vídeos. Portanto, a gente ainda tem muita coisa para discutir, certo? Se você não der conta de assistir o vídeo de uma só vez, marque o lugar onde você parou, onde você pausou, para que você possa pegar não perder a linha de raciocínio, que nós elaboramos aqui, ok? E se você assistir esse vídeo fora da ordem, você com certeza perderá a linha de raciocínio. Você não vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar faltando um elo dessa corrente. Portanto, se você está assistindo esse vídeo e esse seja o primeiro vídeo da série, volte para assistir os outros 2 anteriores primeiro, tá? Na sequência correta, porque só assim você vai conseguir assimilar e perceber que há uma linha de raciocínio a ser seguida e você encontrará a lógica bíblica, a partir da sequência dos vídeos, da forma como eles estão sendo postados, tá certo? Então vamos lá. Eu quero fazer uma oração antes, pedindo a unção de Deus. Senhor Deus e Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai querido, unge a nossa mente para que possamos entender, assimilar e receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando e nos guiando. É o que nós te rogamos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos entrar no texto de João 6 e eu peço que você tenha muita atenção, porque primeiro nós apresentamos os comentários do Ezequiel, para depois analisarmos os seus pressupostos e os seus postulados. Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar sempre pautando a nossa fala pela palavra de Deus. Como nós já fizemos uma leitura completa do capítulo 6 de João, para ganhar tempo a gente não vai fazer isso, tá? Mas nós agora adentraremos, não de uma forma exaustiva, mas abordando os principais pontos do capítulo 6 de João, para sabermos se o que o Ezequiel propugna no seu livro, João 6, o maior discurso calvinista de Cristo, tem fundamento. João 6, então, fala de uma grande multidão que procura Jesus, Logo no início do capítulo, nós temos a informação de que essa multidão, motivada por interesses terrenos e egoístas, se aproxima de Jesus. Ainda que, como Deus onisciente que é, soubesse dos reais motivos que os levaram até ele, o mestre demonstra sua preocupação com o bem-estar de todos, ao incitar Filipe a pensar uma maneira de alimentá-los. O mestre lhe pergunta: onde compraremos pão para lhes dar de comer?
Filipe responde dizendo que, mesmo havendo lugar onde se pudesse encontrar tanto pão capaz de alimentar todas aquelas bocas, não havia dinheiro suficiente para comprá-lo. Se Jesus não estivesse presente, meus irmãos, naquele cenário, diríamos com a mais absoluta certeza que aquelas pessoas estavam diante de uma situação insolúvel, humanamente falando. E aqui se encontra um dentre os muitos dualismos presentes no texto de João. Um desses dualismos é o possível e o impossível. Do ponto de vista escriturístico, ter a compreensão do que em todo o capítulo 6 de João se revelará como possível e impossível, nos permitirá obter um entendimento correto e biblicamente harmonioso acerca do texto em si e da doutrina da salvação, porque é disso que trata o capítulo 6 de João. Então, o primeiro paradigma que se apresenta nesse texto de João 6 é o do impossível, que está inerentemente conectado com o gênero humano. E eu, para consubstanciar isso, eu quero ler com vocês agora, faço questão de abrir a Bíblia, um texto que está em Mateus. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Um texto que está em Mateus, capítulo 19. Quero que você leia comigo os versos 25 e 26. Veja o que a palavra de Deus diz. Mateus 19, versos 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pergunta. Quem pode ser salvo? É a pergunta que fazem para Jesus. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, olhe, observe, note, perceba. Diante da pergunta, quem pode ser salvo? Jesus responde: para os seres humanos, isto é impossível. Ou seja, este é mais um texto bíblico que eu estou lendo em consonância com João 6, para mostrar a vocês que o texto de João 6 trabalha com a questão daquilo que é impossível ao ser humano. Ele trabalha com esse paradigma do impossível. E aí Jesus nos afirma no Evangelho de Mateus que salvação para os seres humanos é algo impossível. Portanto, não há essa coisa do ser humano ter que, para se salvar, empreender esforços ou realizar obras em parceria com Deus ou em sinergia com Deus para buscar a sua salvação. Porque o próprio Jesus está dizendo que para o ser humano isso é impossível. Alguém poderia tentar refutar este argumento dizendo o seguinte: não, mas a sinergia, Jesus está falando de algo que é impossível para o ser humano realizar de forma solitária. E o que nós estamos propondo como arminianos é que nós estamos falando de uma parceria com Deus. De forma solitária seria impossível, mas em parceria com Deus seria possível. Meus queridos, não forcem a barra. Não forcem a barra. Jesus está colocando as coisas de um modo geral, para digamos, né, para a categoria, para a raça toda. Salvação envolvendo o homem é impossível. Não há possibilidade do homem, ainda que em parceria com Deus, realizar obras, empreender esforços no sentido de salvar a si mesmo. Isso é impossível. Deus não dividirá a sua glória com ninguém, foi isso que nós mostramos na introdução do nosso trabalho nos 2 vídeos anteriores. Então tá. Voltemos ao texto de João 6. Como matar a fome de uma grande multidão se não havia pão e nem dinheiro para comprá-lo? Como?
Essa não é uma situação, do ponto de vista humano, impossível? Para o homem, essa era de fato uma situação impossível, meus irmãos. Eu estou fazendo questão de deixar claro para vocês isso aqui, essa questão, enfatizando essa questão do impossível, porque em João 6 nós veremos isso. Observar, notar, perceber que a questão do impossível se faz presente nesse texto, não é de forma aleatória, não é de forma contingente, nós vamos falar disso agora. Vocês vão perceber que há método nas palavras de Jesus. Isso aqui não foi um encontro fortuito, tipo assim, como se Jesus não estivesse preparado para ele e tudo que Jesus dissesse aqui fosse uma questão de momento. Não foi, vocês sabem disso. Jesus é Deus. Nada do que ele faz pode ser considerado como atos ou ações contingentes, aleatórios. Então, assim como será impossível, veja, alimentar uma grande multidão sem pão e sem dinheiro é impossível, humanamente falando. Assim como será impossível, outra coisa que será impossível, e o que o texto de João deixa claro. Olha só, é lógico que eu estou apresentando isso aqui só como uma espécie de introdução, porque nós vamos analisar o texto mais à frente. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, diz Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. É impossível, não pode. O não pode aqui quer dizer que é impossível alguém ir a Jesus sem que antes o Pai o tenha enviado. Meu Deus do céu, a palavra de Deus é muito clara. Muito clara para que o senhor Ezequiel Contraditório Gomes possa tentar subvertê-la, porque é isso que ele faz no seu livro. No seu livro lixo. Eu já disse e repito. Se você quer perder o seu tempo e gastar seu dinheiro à toa, compre o livro do Ezequiel quando ele for lançado. Nem sei se for lançado ainda. É um lixo o livro. Por desrespeitar a palavra de Deus, por perverter a palavra de Deus, por tentar roubar a glória de Deus, que diz claramente em Isaías 48:11, não dividirei a minha glória com ninguém. Quando Deus fala sobre a sua glória, ela está sempre relacionada com a salvação do homem. E nesse quesito ele não dividirá a sua glória com ninguém. O profeta Jonas, em Jonas 2:9, já deixou claro, salvação pertence ao Senhor. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 19:26 o seguinte, olha, salvação para o homem é algo impossível, assim como é impossível alguém ir a Jesus sem que antes o Pai o tenha enviado. Então, perceba como será essencial, meu querido irmão, para uma compreensão correta de todo o capítulo 6 de João, a percepção desses dois paradigmas, do possível e do impossível. Outra informação relevante afirmada por João, o evangelista, olha, isso aqui é muito importante, é que Jesus sabia o que estava para fazer. Leia comigo João 6:7. Olha o que ele diz. João 6:6, tá? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, depois de perguntar para Felipe, né, onde compraremos pão para lhes dar de comer? No verso 6, Jesus diz, o João, o evangelista diz, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Essa informação é importante. Jesus sabia o que estava para fazer. E esse verso 6, onde João, o evangelista, diz categoricamente que Jesus sabia o que estava para fazer, ele encontra correspondência com outros 3 versículos do capítulo 6. Verso 15, onde é dito o seguinte, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Olha só, Jesus ficou sabendo. Verso 61, aí mesmo de João 6, mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam, os discípulos murmurando lá, distante, um pouco distantes de Jesus ali, e Jesus já sabia que eles estavam murmurando. Olha o verso 64 de João 6. Jesus sabia desde o princípio quais éramos que não criam e quem iria traí-lo. Isso aqui é importante também.
Essa é uma informação muitíssimo importante que determinará a linha de raciocínio que permitirá a compreensão do que realmente João 6 quer dizer. Jesus sabia desde o princípio quem não creria nele, assim como ele sabia desde o princípio quem iria traí-lo. E aí eu pergunto, que importância teria para a compreensão de João 6 saber que Jesus tem o atributo divino da onisciência? Hein? Que importância teria isso? Saber que Jesus é onisciente. Jesus é Deus e é onisciente. Que importância teria isso? Vocês vão ver que tem muita importância. E esse fato, ele também concorrerá para que nós possamos determinar um sentido maior extraído do texto de João 6, que não é o sentido que procura dar o senhor Ezequiel Contraditório Gomes. E aí eu pergunto para vocês, se Jesus já sabia o que iria fazer, o texto bíblico afirma isso. Se Jesus já sabia o que aquelas pessoas iriam fazer, Jesus já sabia. Elas não creriam nele, Jesus já sabia disso. Se Jesus já sabia, quem não iria crer? Quais as implicações imediatas disso nesse contexto, meus queridos irmãos? Quais as implicações imediatas disso? Eu vejo pelo menos 4 implicações de se saber que Jesus já sabia o que iria fazer. Jesus já sabia o que aquela multidão iria fazer. Jesus já sabia quem iria crer ou não crer, é o que o texto diz. Além de saber, evidentemente, desde o princípio, quem iria traí-lo. Eu vejo 4 implicações disso. Primeira implicação, clara, muito clara. Jesus estava no controle daquele cenário, daquela situação. Ele estava no controle, como eu disse agora mesmo. Nada do que aconteceu ali, nada do que foi tratado, discutido ali foi de forma contingente, aleatório. Jesus estava no controle da situação. Outra coisa que a gente extrai deste fato de nós sabermos que Jesus já sabia de tudo. Havia um plano subjacente àquela experiência. Jesus não estava falando somente para aqueles que estavam próximos dele naquela circunstância. Ele estava falando para nós que hoje lemos o texto bíblico, para todos nós que, a partir do relato bíblico, passamos a tomar conhecimento deste fato ao longo das eras. Jesus estava falando para nós também. Havia uma lição para nós também, que tomamos conhecimento desse fato através da revelação bíblica. Essa é outra implicação que eu extraio desse texto. Outra implicação, a terceira. Nada naquela circunstância seria aleatório. Essa é a terceira implicação. As falas de Jesus, aquilo que Jesus afirmou, aquilo que Jesus condenou, aquilo que Jesus discutiu. Tudo, nada foi aleatório, tudo foi planejado, Jesus estava no controle. A quarta implicação que eu vejo, a verdade, meus irmãos, é imutável em qualquer tempo e lugar. João 6 não poderia exprimir uma determinada verdade que pudesse estar em rota de colisão com outras verdades tão fundamentais quanto essas que são reveladas aqui. Então essa é a quarta implicação de nós sabermos que Jesus já sabia o que iria fazer, Jesus já sabia o que aquela multidão iria fazer, Jesus já sabia quem não creria nele, assim como Jesus já sabia quem iria traí-lo. Essas são as 4 primeiras e mais importantes implicações que eu consigo assimilar desse texto de João.
a experiência de ir ao encontro de seus discípulos andando sobre as águas agitadas do lago, nesse contexto aqui, é tão emblemática quanto a multiplicação dos pães e peixes, e também estaria carregada de instrução àqueles que seriam, à exceção de Judas, os únicos crentes dessa história. Por algum tempo, Jesus os deixa sozinhos, com o intuito de fazê-los se conscientizar de sua impotência, despreparo e desprovimento de recursos. Na esfera da ação humana, não havia nada que fazer para controlar a fúria do vento contra as águas e obter a certeza de que chegariam ao seu destino. Por conseguinte, estavam novamente os discípulos em face de uma situação impossível. Tanto na multiplicação dos pães quanto na travessia do lago, não havia nada que o agente humano fosse capaz de fazer em cooperação com o agente divino. Multiplicar pães e controlar fenômenos da natureza não é tarefa humana. Concordam? Logo, nesses dois episódios, não há a mínima possibilidade de ação sinergística entre homem e Deus. E isso, nesse contexto, é pedagógico. Diante das implicações de que Jesus estava a par do que iria acontecer, seria óbvio admitir, como já observado, que esses eventos não foram aleatórios. Todavia, serviriam como uma espécie de preâmbulo que acabaria por determinar alguns fatores imprescindíveis tanto para a compreensão dos assuntos e conceitos que seriam tratados pelo mestre, quanto para uma correta percepção da reação negativa daquelas pessoas ante tais temas. Eu disse no início, no primeiro vídeo, Jesus não concordou com nada do que disse aquela multidão a ele. Nada. Não havia concórdia entre Jesus e essa grande multidão, composta em sua maioria por descrentes. Nós já dissemos também, ali no bolo da grande multidão havia dois grupos distintos. Um grupo menor, constituído pelos seus discípulos que já o seguiam desde o início de seu ministério. À exceção de Judas, todos esses eram fiéis, leais, eram verdadeiros crentes. E havia um outro grupo, o grupo maior, constituído por descrentes, ainda que nesse grupo também houvesse discípulos, seguidores de Jesus, mas não criam verdadeiramente em Jesus. E o texto de João 6, ele deixa isso muito claro. Mas Jesus já sabia quem eram esses também, assim como sabia quem iria traí-lo. Isso desde o início, ou seja, quando Jesus convida Judas, isso é um assunto para o final das nossas considerações, quando Jesus convida Judas para pertencer ao grupo ali dos 12, ele já sabia de tudo o que para Judas estava reservado. Nós vamos ver isso exatamente no final das nossas considerações. Muito bem. No dia seguinte, um sábado, Jesus é encontrado por aquela multidão na sinagoga. Esse é um dado importante, hein? Porque toda a discussão subsequente se dará dentro do recinto da sinagoga. Ambiente hostil a Jesus e a seu evangelho. Esse fato, porém, não intimidaria o Senhor, que já sabia que suas palavras não seriam recebidas por aquela gente. Esse é outro fato, né, que a gente está tentando enfatizar aqui. Jesus já sabia que aquela multidão, composta evidentemente por descrentes, não receberia suas palavras. Por tudo isso, eu afirmo sem medo de errar que houve método nas palavras de Jesus. Ao ser abordado,
o Senhor os confronta com a verdade, até então escondida dentro de seus corações, qual seja a de que eles o procuraram por causa dos pães e peixes que comeram de graça. O mestre lhes diz, João 6,26, está aí, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Verso 26. Jesus escancara diante deles os reais interesses que os levaram a procurá-lo. Isso, como ficará claro, não teria nada a ver com aquilo que o Ezequiel disse ter sido o motivo que supostamente os teria atraído ao Salvador. Essa coisa toda que o Ezequiel disse ter acontecido com eles, antes deles serem, como ele disse, chamados a trabalhar pela comida que permanece, é um drama criado pela mente criativa do Ezequiel. É um drama que ele criou. Lá na frente nós vamos entender isso melhor, na medida em que a gente for discutindo, porque o Ezequiel ele vai evocar invocar um argumento acerca da literalidade das coisas, né? E se ele invoca o argumento baseado numa suposta literalidade ou não literalidade de algo, ele tem que entender que isso que ele disse sobre a graça, em primeira instância, também não está no texto. Saiu da cabeça, da mente criativa dele. Então vamos relembrar o que o Ezequiel disse. Abre aspas para o Ezequiel Gomes. Além do mais, o Pai atraiu aquelas pessoas a Cristo através de milagres extraordinários, pelo que elas foram sinergisticamente em busca do Salvador, em resposta a essa atração. Fecha aspas. Sejamos honestos, meus queridos irmãos. No verso 26, o Senhor enfatiza o contrário do que o Ezequiel afirma. Para Jesus, a multidão procurou porque comeu os pães e ficou satisfeita. Simples assim. Mas para o Ezequiel, não. A multidão procurou a Jesus sinergisticamente em resposta àquela suposta atração da graça de Deus manifestada supostamente desde o ventre de suas mães. Portanto, uma graça, que embora ele não admita, predestinada, incondicional e irresistível, embora ele, Ezequiel, por não compreender as implicações do que escreve, não admita nada disso a respeito dessa graça, que ele mesmo descreveu como sendo o motivo pelo qual eles procuraram o Senhor. Gente, os reais interesses daquela multidão não tinham nenhuma relação com o sincero desejo de salvação de suas almas. É isso que o texto bíblico deixa muitíssimo claro. Procuraram o Salvador? Sim. Mas não como Salvador, e sim como provedor. Isso é o que fica claro. O que fica patente com a leitura do texto também é que seus desígnios estavam centralizados no alimento que lhes garantisse a sobrevivência sobre a terra. Em face de todos esses fatos, inquestionavelmente explicados pelo próprio mestre, é que somente agora estaremos em condições de entender o verdadeiro sentido do verso 27, sem a menor chance de lhe atribuir um significado de ordem direta ao comando dado pelo Senhor àquela turba de incrédulos para que pudessem crer nele como enviado de Deus, porque é isso que pressupõe o Ezequiel. Como veremos, essa é uma ideia exclusiva do Ezequiel. E o texto, verso 27 de João 6 diz: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque o Pai o confirmou com seu selo.
trabalharam ou procuraram a Jesus interessados somente na comida que se estraga. Mas, o que seria essa comida? Que comida era essa? O que realmente significaria trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna? São duas perguntas importantes. Que comida é essa? E o que significaria trabalhar por essa comida? O diálogo que se seguirá entre Jesus e aquelas pessoas nos revelará de modo inequívoco 7 fatos que comprovariam seu desinteresse por Jesus e sua obra de salvação. 7 fatos, meus queridos irmãos. 7 fatos acerca daquela multidão que comprovaria seu total desinteresse pela salvação oferecida por Cristo. Evidentemente que essa salvação não foi oferecida para essa multidão de descrentes. É isso que a gente vê aqui no texto de João 6. Primeiro fato, dos 7. Sua total ignorância quanto ao caráter messiânico de Jesus. Eles não sabiam que estavam diante do Messias. Eles não sabiam disso. Embora pudessem, no verso 15, afirmar que Jesus era o verdadeiro profeta, mas a missão desse suposto verdadeiro profeta para eles, para o entendimento deles, era o quê? Libertá-los do jugo romano. A missão desse Messias, ela tinha a ver com o âmbito humano e não com o âmbito celestial, não com o âmbito espiritual, não com salvação. Seria um Messias libertador, guerreiro, um rei poderoso, diante do qual Roma cairia, ou não mais teria condições de oprimi-los. Então, eles ignoravam o caráter, o verdadeiro caráter messiânico de Jesus. Isso fica muito claro aqui. Outro fato, a sua incapacidade natural para crer nele sem uma intervenção de Deus, porque o texto também trata disso. Não creram nele, porque possuíam uma incapacidade natural para isso, para crer nele, sem a intervenção de Deus. O texto fala exatamente isso. Outro fato, sua incompreensão acerca da graça de Deus. Olha, isso aqui é importante, sabe por quê? Porque a mentalidade judaica era sinergista com relação à questão da salvação, da redenção, da eleição de Deus sobre eles. Eles possuíam uma mentalidade, uma cosmovisão sinergista, assim como possui hoje o Ezequiel Gomes e sua gangue de arminianos. A mesma mentalidade do Ezequiel e sua trupe era a mesma mentalidade dos judeus, especialmente daqueles que estavam ali em contato direto com Jesus agora, como descrito em João 6. Não compreendiam a graça de Deus. Esse é o terceiro fato. O quarto fato extraído de João 6. Seu preconceito relativo à origem humilde do mestre. Eles vão dizer, mas olha, nós não conhecemos o pai e a mãe desse que está aí. Nós não sabemos de onde ele veio, nós não conhecemos a sua profissão. Ele não é nada daquilo que ele está afirmando ser. Pão que desceu do céu, pão de Deus. A gente vai ver isso, né? Então eles tinham um preconceito em relação à origem humilde de Jesus. Esse é o quarto fato extraído dessa história que comprova tudo que nós estamos tentando dizer. Aquela multidão não foi a Jesus à procura de salvação, coisíssima nenhuma. O quinto fato, sua incapacidade para assimilar os sentidos metafóricos do discurso de Cristo. Jesus se apresenta a eles como o pão do céu, o pão de Deus. Jesus diz a eles coisas que para eles eram esquisitíssimas. Vocês devem comer a minha carne e beber o meu sangue. Isso soou estranho para eles. Muito estranho, tanto é verdade que eles pensaram que Jesus era um canibal. Aliás, que eles eram canibais e que Jesus estava propondo para eles canibalizá-lo. Vejam só,
Não entendiam os conceitos metafóricos propostos por Jesus nessa discussão. Sexto fato, sua inaptidão para aceitá-lo como Salvador. Não possuíam capacidade para isso porque não poderiam crer nele naturalmente. É o que o texto deixa muito claro isso. Ninguém vem ao Pai, como diz ele aqui no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então eles não podiam crer em Cristo se antes o Pai não providenciasse isso. Sétimo fato. É o último. A sua apostasia resultante de sua incredulidade. Apostataram, ou seja, abandonaram a Jesus. O texto de João 6 deixa claro isso. Por quê mesmo? Porque eram incrédulos. Porque eram descrentes. O próprio Jesus afirmou isso e a gente vai ver isso lá na frente. Então, esses 7 fatos que eu acabei realçando aqui são 7 fatos mesmo, de verdade. São fatos. Tendo realçado tudo isso, não haveria por que estabelecer qualquer tipo de expectativa positiva por parte deles, pois até mesmo o Senhor já deixara claro que já sabia que eles não creriam em suas palavras. Olha o verso 64. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Como nutrir algum tipo de expectativa positiva diante de uma multidão sobre a qual Jesus já sabia que eles não creriam em suas palavras? Como? Portanto, quando Jesus admoesta-os a trabalharem pela comida que permanece, ele não estaria dando uma ordem expressa àquelas pessoas, como propõe o Ezequiel Gomes. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, desafiando-as a fazer algo para o qual nenhuma delas estaria capacitada a fazer por si mesmas. Jesus estava desafiando aquela grande multidão quando ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga, que é o que eles estavam fazendo, procurando a Jesus porque encheram um pandu, encheram a barriga, queriam se dar bem, colados ali no mestre. Nós não vamos ter falta de nada, fome a gente não vai passar. Então é por isso que Jesus diz: olha, vocês deveriam estar trabalhando pela comida que permanece para a vida eterna e não pela que se estraga, que foi a que eu dei para vocês, pães e peixes, né? Então, quando Jesus diz trabalhe pela comida, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, Jesus estava desafiando-as a fazer algo que elas, nenhuma daquelas pessoas que compunham aquela multidão de descrentes, poderia fazer por si mesma. A lógica textual implícita aqui, implícita, não é preciso ter, às vezes não é preciso ter um fato explicitado, literalmente, ipsis literis na palavra de Deus. Quem quer conhecer a verdade, às vezes é preciso sondar a palavra de Deus. Sondar a palavra de Deus, porque às vezes o entendimento de algo não está na superfície do texto, mas no seu interior. Então, a lógica textual implícita aqui não é, olha, empreendam um esforço no sentido de obterem a comida que permanece e só depois disso vocês serão dignos de a receberem. Não é essa a lógica implícita aqui no texto. Jamais se poderia admitir essa hipótese, já que quem estava diante deles era aquele acerca de quem o Pai já havia declarado ser a própria personificação de seu favor imerecido, quando pelo próprio João, o evangelista, foi afirmado ser ele, Jesus, o dom de Deus para o mundo. Não foi isso que João, o evangelista, disse em João 3,16? Texto que o senhor Ezequiel Gomes também perverte, interpreta muitíssimo mal, de forma descontextualizada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa noção sinergista proposta pelo Ezequiel é totalmente legalista. E como tal, a luz da soteriologia bíblica está irremediavelmente condenada. Já destacamos esse fato em Romanos, quando Paulo evoca as figuras de Abraão e Davi como provas de que Deus justifica o ímpio sem obras. Pois do contrário, ele, o ímpio, teria do que se orgulhar diante de Deus. Não é verdade? Vamos trabalhar essa questão com mais detalhes à frente. Em oposição a essa ideia de sinergismo em João 6,27, o que propomos é que, em outras palavras, o que Jesus estaria dizendo a eles era o seguinte: olha, eu sei exatamente por que vocês me procuraram. O motivo que os trouxe a mim não tem nada a ver com o desejo pela comida que produz vida eterna. Vocês me buscaram simplesmente para obter aquilo que, assim como vocês, pertence a este mundo perecível, transitório e condenado. Não foi o ardente anseio pela vida eterna que os trouxe a mim. Entretanto, vocês deveriam estar interessados em algo de natureza superior, imperecível e imortal, e que somente eu posso lhes dar, porque meu Pai, o Deus do céu, já me autorizou a conceder tal coisa. É assim que eu vejo João 6,27. A pergunta que fazem logo em seguida é produto de uma cosmovisão judaica legalista pejada de sinergismo, cuja compreensão da salvação passava pela feitura de obras da lei. Eles perguntam no verso 28, olha só, que faremos para realizar as obras de Deus? Essa pergunta é a primeira evidência de que não haviam compreendido o que Jesus havia dito no verso 27. Enquanto Jesus pensava em termos de graça e fé, eles pensavam em termos de obras da lei. Daí elaborarem a pergunta no plural. Perceberam isso? Que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta do Mestre vem no singular. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que Ele enviou. Verso 29. O que Jesus quis dizer com isso aqui? É que eles não criam em Jesus como enviado de Deus. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo aqui. Eles não criam em Jesus como enviado de Deus, o Salvador. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras aqui. É como se o Senhor colocasse as coisas do seguinte modo: pera lá, a questão aqui não é o que vocês podem fazer sinergisticamente com Deus para salvarem-se. Porém, o que Deus pode fazer por vocês e em vocês por meio de seu Filho. Seria isso que Jesus estava, em outras palavras, propondo aqui. Nesse ponto de nossas considerações, será útil e oportuno consultarmos a língua grega com o fim de lançar um pouco mais de luz sobre esse versículo 27 de João 6, na busca pela compreensão correta de seu sentido. Ao fazer referência à comida que permanece para a vida eterna, Jesus acrescenta:
no verso 27, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O verbo grego, traduzido no futuro por dará, vem da mesma raiz da qual procedem os substantivos gregos traduzidos para o português como dom. Isso é importante. E todos tendo como implicação a graça. Já falamos muito sobre a graça nos nossos 2 vídeos anteriores, né? Então, esse dado da língua grega aqui é importante. De onde eu tirei isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora a respeito da língua grega? De um dicionário de grego que eu tenho aqui em minhas mãos. Eu disse no início das minhas considerações, no primeiro vídeo, que eu me utilizei deste material para o quê? Para nos ajudar, para nos auxiliar em questões técnicas, como, no caso, a língua grega, língua original do Novo Testamento. Dicionário Teológico do Novo Testamento, volume 1, da editora Cultura Cristã. Então, essa palavra, olha, que foi traduzida aqui no verso 27 como dará, né, a comida que o Filho do Homem dará a vocês, vem da mesma raiz da qual procedem os substantivos gregos traduzidos para o português como dom. E todos tendo como implicação a graça. Graça de quem? De Deus. Isso se torna extremamente significativo, meus queridos irmãos, na medida em que, na perspectiva da língua grega, o que Jesus estaria propondo teria correspondência direta com a dádiva de si mesmo, como dom de Deus ao mundo. Não é isso que está preconizado em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus como dom para o mundo. Aliado a esse entendimento está a revelação do próprio Cristo, dando conta de que Ele é o pão do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Olha, João 6, verso 50. João 6, verso 50. Não é isso que diz aí no verso 50? Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Este, ele aponta para si mesmo, evidentemente. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Qual é a conclusão disso? Jesus é, Ele mesmo, a comida que permanece para a vida eterna. Eu estou falando de uma forma bem calma e baixa e serena, para que você perceba a força disso. Jesus é Ele mesmo, a comida que permanece para a vida eterna. Ele é o dom maior de Deus para a humanidade. Ele é o dom. O conceito de dom está intrinsecamente vinculado à graça, que é favor imerecido, e não aos conceitos de trabalho e obras da lei, associados ao conceito de mérito, o que por sua vez permitiria a vanglória humana. Ah, eu fiz. Ah, eu trabalhei. Eu pratiquei obras da lei. Deus tem que dar, olha só isso aqui. Deus tem que dar o que o homem não tem, naturalmente não tem, e que é incapaz de produzir por si mesmo. Perceberam a força disso que eu estou afirmando aqui agora para vocês? Isso é uma afirmação minha com base no que nós estamos estudando. Deus tem que dar o que o homem não tem e que é incapaz de produzir por si mesmo. Isso teve início onde? Não foi no Éden? Isso teve início no Éden, meus irmãos. Porque quando desobedeceu ao Criador, o homem se escondeu dele. E escondido permaneceria para sempre, caso Deus não tomasse a iniciativa de vir à sua procura com o propósito de restaurar a relação vital que havia entre eles e que fora rompida
com a entrada do pecado. Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Perguntou Deus. O reino da graça, que fora idealizado na eternidade, conforme nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 10. Esse reino da graça teria que ser imediatamente instituído na terra. Fato que obrigou Deus a sacrificar um animalzinho e com sua pele vestir o casal pecador. Isso está pressuposto em Gênesis 3:21. Anote para que depois você possa ler. Isso está pressuposto em Gênesis 3:21. Com essa ação, Deus inaugurara de modo pedagógico seu reino de graça, transmitindo ao homem a ideia de que somente por meio de um substituto que assumisse sua pena e morresse em seu lugar é que ele poderia viver na presença de Deus novamente. Tanto a ação de Deus de buscar o homem perdido, quanto a reação do homem se esconder de Deus, são emblemáticas. Pois é exatamente assim que toda a raça humana, em estado carnal, reage em relação a Deus. Se escondendo dele, se afastando dele, não querendo nada com ele. Nenhuma criatura, meus queridos irmãos que me assistem agora, em estado natural, terá consciência de que está perdida sem Deus. É interessante, né? Esse paradoxo, né? Sem Deus, nenhuma criatura pode obter a consciência de que está perdida. Para uma pessoa sem Deus, está tudo em ordem, tudo certo, está tudo bem, a vida segue seu curso normal, a vida é assim mesmo, né? Nessa condição, ninguém poderá por si mesmo tomar a iniciativa de salvar-se, até porque não há a percepção de que são pecadores que nasceram em pecado. Tem um entendimento aí que é muito claro, ele é um entendimento lógico, né? De que o primeiro passo para se buscar a solução de um problema é reconhecer a existência do próprio problema. Não é verdade? Se você tem um problema, mas não reconhece que tem um problema, esse problema permanecerá sendo um problema na sua vida insolúvel, porque você não reconheceu que tem um problema. Então, o primeiro passo em direção à solução de um problema é o próprio reconhecimento de que há um problema, não é verdade? Não é o que acontece com a humanidade caída. Nessa condição, é o que eu disse aqui agora, ninguém poderá tomar a iniciativa por si mesmo de salvar-se. Até porque não há percepção de que são pecadores que nasceram em pecado. Estão espiritualmente cegados quanto à sua própria situação diante de Deus. O mestre, olha só como é interessante. O mestre transmite essa ideia quando em conversa com os fariseus lhes diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Olha só. Jesus está falando em termos espirituais. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. João 9:41. Ele disse isso aqui depois de curar aquele cego de nascença, né? Aquela experiência muito engraçada, por sinal, ali em João 9. Então, a cegueira a qual o Senhor se refere aqui em João 9 não é a cegueira física, meus queridos irmãos, é a cegueira espiritual. Pois é esse tipo de cegueira que não permite saberem que estão em pecado e, como tal, condenados diante de Deus.
É tão somente quando o Espírito nos revela que não somos criaturas inocentes e santas, que nós adquirimos o discernimento de nossa real condição ante um Deus santo, puro e justo, diante de quem não desejamos naturalmente estar, pois em sua presença nos sentimos terrivelmente condenados. Eu tenho 3 experiências, eu não anotei isso aqui no meu trabalho, mas eu me lembro agora de 3 experiências nesse sentido, que corroboram isso que eu acabei de afirmar aqui, diante da presença de um Deus santo, puro e justo. Nós não nos sentimos bem, nós não queremos estar na presença de um Deus assim. Nós nos sentimos condenados diante da presença de um Deus assim. E em 3 ocasiões, apontadas pela Bíblia, eu posso lhes dar exemplo disso. Lembram-se de quando estavam ainda no deserto e Deus se revelava de modo espetacular, terrível, espantoso ali para Moisés, fazendo o monte fumegar, trovões, relâmpagos. Aí o povo se deu conta de que estava lidando com um Deus real, um Deus pessoal, real e terrivelmente poderoso, todo-poderoso. E aí o que aconteceu com eles quando eles tiveram essa consciência? Moisés, fale conosco, com Deus. Deixa nós aqui sossegados, Moisés. Fale você com esse Deus aí. Porque senão a gente vai morrer, Moisés. Ele está irado contra nós, então, por favor, Moisés, fale você com Deus, nós vamos ficar por aqui. Essa é a primeira ocasião. A segunda está lá em Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem um vislumbre da glória de Deus, do trono de Deus, da santidade de Deus, da pureza de Deus, da justiça de Deus. E ele se sente terrivelmente condenado ali. Isaías 6, vocês conhecem o texto. Ele não se sentia bem, naturalmente à vontade na presença de um Deus puro, santo e justo como Deus é. Esse é o segundo exemplo da palavra de Deus. O outro é um exemplo que está no Novo Testamento. E aconteceu com Pedro. Pedro seminu diante da presença de Jesus, um ser humano, Deus homem ali presente diante de Pedro. E Pedro se incomoda com a presença de Jesus. Senhor, afaste-se, Senhor, porque eu estou seminu, eu sou pecador, eu sou indigno. O Senhor Jesus atesta esse fato de que nós não nos sentimos bem, naturalmente tranquilos, diante da presença de um Deus puro e santo, quando diz em João 5,40 o seguinte: contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Os arminianos pegam esse texto aqui para dizer que há livre-arbítrio. Contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Isso aqui é uma evidência de que não há livre-arbítrio. Eles não queriam ir a Jesus. Possuíam a Bíblia, ouviam a Bíblia todos os sábados na sinagoga, pregavam a Bíblia todos os sábados na sinagoga, falavam de Deus, mas não queriam nada com o Salvador. Pois isso é uma evidência do pecado que Adão cometeu lá no Éden. É uma prova de que o que aconteceu lá no Éden, eu vou usar um termo bem popular, estragou, espiritualmente falando, toda a humanidade. Colocou a humanidade nesse estado de corrupção, nesse estado de depravação radical. João 5,40 é uma evidência disso. Vocês não querem vir a mim. Vocês não querem. Não há esse desejo natural de alguém que está em estado natural carnal ir a Jesus. Eles não têm desejo, não têm vontade de ir a Jesus. Outra vez em 5,43, João 5,43, Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Não receberam a Jesus. Por que mesmo? Porque estavam em estado carnal, natural, e nesse estado, absolutamente ninguém deseja por si mesmo ir a Jesus, ou receber a Jesus enquanto Salvador. O evangelista já havia declarado, no início de seu evangelho, veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. João 1:11. Isso também é uma evidência do que acontece com quem está em condição carnal, natural. Nós vamos ver isso. Se aquela multidão de João 6 tivesse sido guiada a Cristo pela graça de Deus, em busca de salvação, como afirmou Ezequiel, toda ela teria crido em Jesus. Toda ela. Mas não foi isso que aconteceu. Essa é a maior evidência de que foram até o Mestre completamente cegos em relação à sua própria condição carnal. Não sentiram nenhuma necessidade de um Salvador para suas almas. Isso é fato. E contra fatos, senhor Ezequiel Gomes, não há argumentos. Voltemos ao texto de João 6. Desconsiderando todos os sinais miraculosos que Jesus já havia realizado, inclusive o milagre da multiplicação dos pães e peixes no dia anterior, eles pedem sinais, mais sinais. E a justificativa seria para que, vendo, pudessem o quê? Crer. Eu vou deixar para comentar esta parte do meu trabalho no próximo vídeo. Então nós vamos recomeçar a partir daqui, tá? Vocês vão acompanhar aí o relato de que essa multidão descrente pede mais sinais a Jesus para que, vendo, eles pudessem crer nele como enviado de Deus. Porque Jesus respondeu para ele o seguinte: olha, diante da pergunta deles, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes responde: a obra de Deus é esta. Jesus não responde no plural como eles perguntam. Jesus responde no singular. Ou seja, a única coisa, a única obra, e essa obra é de Deus, é que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Então, a partir daí é que eles vão fazer o quê? Pedir mais sinais, certo? No próximo vídeo nós recomeçaremos a nossa análise do texto de João 6 a partir desse ponto, tá bom? Que Deus possa abençoar você que assistiu o vídeo até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.